Olá, gente! Hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que interessa a todos vocês, interessa a todo mundo que tem projeto cultural e que está aí na busca por recursos, né, para conseguir viabilizar seus projetos, que é o tema do financiamento cultural. A gente vai falar aqui nessa aula da arquitetura do financiamento, das formas de financiamento, que são leis de incentivo, editais, geração de recursos e crédito bancário, e, por último, vamos falar do financiamento coletivo. Lembrando que todo o conteúdo dessa aula está disponível no site www.bahiacriativa.ba.gov.br. A primeira coisa que eu queria que ficasse bem claro nessa temática do financiamento é que antes de pensar em como que a gente vai viabilizar o nosso projeto, como que a gente vai financiar o nosso projeto, a gente precisa ter esse projeto organizado. É muito importante que a gente tenha o projeto formatado, né, e documentado para que a gente possa seguir uma linha de raciocínio dentro desse projeto que a gente está propondo. Então, depois que a gente tem esse projeto formatado, escrito, com as metas bem claras, com os resultados bem específicos que a gente quer chegar, a segunda etapa é que a gente elabore um orçamento. E é muito importante que esse orçamento esteja em total conformidade com o que a gente descreveu lá no nosso projeto, com as metas, com os resultados, enfim, com tudo que a gente deseja alcançar nesse projeto, né? Então, é muito importante que a gente realize e faça esse orçamento muito vinculado a todos esses outros elementos que a gente descreveu lá que são importantes para realizar esse projeto. Então, uma vez que a gente tem um projeto escrito, que a gente sabe o que a gente quer fazer, que a gente definiu muito bem as nossas ações, que a gente sabe quais são as nossas metas, os nossos resultados, e que a gente conseguiu fazer um orçamento compatível, né, com todos esses elementos, a gente vai começar a pensar de onde vem esse dinheiro para realizar esse projeto, né? E aí que a gente vai partir para um documento que a gente chama de plano de captação de recurso, que é um documento formal mesmo, escrito, né, que a gente vai preparar, e esse documento tem o objetivo de nortear as nossas ações de captação de recurso, ou seja, ele vai direcionar as nossas ações nessa área, né? Quais são os financiadores que nos interessam, quais são que financiadores têm interesse no nosso projeto também, porque não é só o que a gente está interessado, mas também o que o financiador está interessado em patrocinar, em financiar, né? Então, a gente tem que levar em consideração esses elementos na hora de elaborar esse plano de captação. Então, a primeira etapa desse plano de captação seria listar quais são as fontes de financiamento possíveis para o nosso projeto. E observe aí que eu estou falando de listar fontes de financiamento e não listar financiadores, que aí já é uma outra etapa. Então, primeiro, a gente precisa definir se a gente vai encaminhar o nosso projeto cultural para um edital público, ou se a gente vai fazer um financiamento coletivo via plataforma, ou se nós vamos inscrever o nosso projeto numa lei de incentivo e vamos tentar captar via iniciativa privada, né, com essa isenção fiscal que as leis de incentivo nos permitem. A gente vai falar um pouquinho mais para frente nesse vídeo, especificamente das leis de incentivo. Então, definido isso, né, definido se a gente vai mandar para edital, se a gente vai mandar para a lei, se a gente vai fazer financiamento coletivo, se tem uma parte que vem do nosso bolso, né, enfim, qualquer forma de viabilizar economicamente esse projeto deve estar lá listada no seu plano de captação. Então, a partir daí é que nós vamos definir quem são e listar quais são os nossos possíveis financiadores, né? Aí a gente vai definir, por exemplo, que eu quero mandar o meu projeto para um edital público do governo do estado, né? A gente está falando aqui especificamente de governo do estado da Bahia. Então, a gente vai mandar o projeto para um edital do governo do estado da Bahia. A gente precisa saber, inicialmente, qual é a política pública deste governo do estado da Bahia na área cultural. Então, o que o governo do estado da Bahia pensa em termos de política pública? Quais são as diretrizes do governo do estado da Bahia para a política pública de cultura? Porque a gente precisa adequar o nosso projeto a essas diretrizes, né? Se a gente manda um projeto que não tem nada a ver com o que a Secretaria de Cultura do Estado, por exemplo, vislumbra em termos de patrocínio, financiamento cultural, certamente esse projeto não será aprovado.
Então, uma coisa que a gente precisa conhecer, se a gente vai submeter editais públicos, é quais são as políticas públicas para a cultura desses editais. Então, a gente precisa pensar nisso quando a gente vai elaborar esse plano de captação. Então, estou listando lá meus financiadores. Listei que eu vou tentar edital, listei que eu vou tentar financiamento coletivo, listei que eu vou escrever também na lei de incentivo. Isso significa que eu vou mandar o mesmo projeto para todos esses financiadores? Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque tem uma coisa que eu acho super importante quando a gente elabora o nosso projeto cultural, que é desmembrar as ações. É claro, se você tem um projeto muito específico, um projeto pequeno, um projeto que tem uma ação muito direcionada, por exemplo, você quer gravar um CD, né? A gravação de um CD é uma ação bem direcionada. Você vai entrar no estúdio, você vai gravar seu CD, você vai mandar rodar seu CD, imprimir seu encarte bonitinho, enfim, e liberar esse CD para venda, se for o caso, para distribuição gratuita, se for o caso. Né? Mas tem alguns projetos que têm ações mais complexas e tem mais ações envolvidas. E é muito interessante que a gente tenha a possibilidade, quando a gente está fazendo esse plano de captação de recurso, de desmembrar essas ações do projeto. Então, se eu tenho um projeto, por exemplo, que engloba um festival de música, uma série de workshops e uma mostra de cinema, é interessante que eu possa escrever esse projeto e elaborar esse orçamento com essas ações interligadas, obviamente, né? Porque um projeto é o mesmo projeto, nós estamos falando de um único projeto, mas, de certa forma, que sejam ações que possam ser realizadas de forma independente. Isso por quê? Porque na hora que a gente vai captar nosso recurso, eu tenho a possibilidade de enviar uma parte do meu projeto para um edital, outra parte do meu projeto para financiamento coletivo, outra parte do meu projeto eu posso inscrever em lei, isso de acordo com os interesses também dos financiadores que eu vou levantar. Então, isso de desmembrar o projeto é uma estratégia de captação que eu considero bem interessante quando a gente está pensando em levantar recursos para os nossos projetos. Essa divisão por blocos de ações do projeto nos favorece também quando a gente pensa em enviar o projeto para algum financiador que tem um teto limite de recurso para aportar naquele projeto. Isso acontece muito com os editais. Quando a gente envia o nosso projeto para um edital, via de regra, esse edital tem um teto limite de valor que ele vai aportar naquele projeto. Né? Então, é muito importante que a gente divida em blocos, porque pode ser que o seu projeto, o todo do seu projeto, seja um valor acima do valor que aquele edital cobre. Então, o que você vai fazer? Você vai reduzir seu projeto? Vai enxugar seu projeto para poder enviar para aquele edital? É uma possibilidade. Mas se você não quiser enxugar, se você quiser realizar aquele projeto da forma como você idealizou, com todas as ações e utilizando aqueles recursos que foram planejados, né? Então, o que você faz? Então, você manda uma parte do seu projeto para aquele edital, o que couber naquele edital, né? Então, se a gente tem um edital setorial, por exemplo, você pode mandar a parte de festival, de mostra, né? Para esse setorial. E aí, a parte de oficina e de outras ações que você tiver no seu projeto, você vai dividindo de acordo com os financiadores que você listar. Então, essa divisão por bloco nos favorece também nesse sentido, de poder mensurar melhor os recursos e aproveitar algumas oportunidades de aporte financeiro, né, de financiamento dos nossos projetos, mesmo que essa oportunidade não se apresente claramente como a melhor oportunidade. Então, tem um edital que é super bom, cabe no seu projeto, mas o valor é muito aquém do valor que você tinha planejado, do valor que você tinha orçado inicialmente. Então, o que a gente faz? A gente vai desmembrar as ações, né, vai inscrever nesse edital aquela ação que cabe naquele edital e que você vai poder receber o recurso e realizar sem grande prejuízo. Isso é legal também quando a gente vai pensar em dividir as nossas cotas por financiadores privados. Quando a gente tem o nosso projeto, por exemplo, aprovado numa lei Rouanet ou numa lei estadual de incentivo à cultura, né? O que a gente faz? A gente divide por cotas. Porque pode ser que a gente chegue num empresário X e aquele empresário não tenha aquele recurso total para aportar naquele projeto. Na verdade, via de regra, é o que acontece. É muito difícil que a gente consiga um único empresário para aportar recursos naquele nosso projeto. Então, se a gente divide o nosso projeto em cotas, então a gente tem uma cota de 10 mil, a gente tem uma cota de 20 mil, a gente tem uma cota de 50 mil, a gente tem uma cota de 100 mil, enfim, e assim por diante, até que a gente atinja o montante total que foi planejado para realizar aquele projeto. Então, essas cotas também nos favorecem no sentido de
ter uma gama, um leque de financiadores mais amplo, porque se a gente coloca cotas muito grandes, a gente diminui certamente a nossa possibilidade de financiadores interessados naquele projeto, porque nem todo mundo tem bala na agulha para investir 100 mil, 200 mil, 500 mil reais num projeto, né? Às vezes a gente chega num empresário que é de pequeno porte, de médio porte, que ele tem 25 mil para investir no seu projeto. Então, essas cotas favorecem também que você tenha uma possibilidade maior, um jogo de cintura maior, né, na hora de compor o orçamento total do seu projeto. Essas cotas, no geral, a gente trabalha com um limite de 25% acima do valor da cota anterior. Então, se a gente tem uma cota, por exemplo, de 10 mil, né, a cota seguinte a gente vai trabalhar 25% a mais desses 10 mil, e assim sucessivamente, né, para que a gente consiga somar um montante total dos 100% do orçamento do seu projeto. Isso não é uma regra tão rígida, obviamente, que você pode estabelecer outros percentuais de diferença, né? Pode ser 20%, mas o ideal é que as cotas não sejam nem muito diferentes. Se você tem uma cota, por exemplo, de 100 mil e a outra de 200, né, que já é uma diferença muito grande de uma para outra, e também que não seja muito pouco. Você tem uma cota de 100 mil e a outra de 110, né? Então, esses valores muito próximos ou muito distantes não são interessantes, porque você acaba pegando mais ou menos o mesmo leque de financiadores com aqueles valores ali. Então, o ideal é que você faça uma margem de 20%, 25%, 30% entre uma cota e outra. Seria o mais legal a gente pensar dessa forma. Bom, vamos falar um pouco agora, então, especificamente das leis de incentivo à cultura que a gente tem no Brasil, né? Vamos começar falando da Lei Federal de Incentivo à Cultura, que chama-se Lei Rouanet. Essa lei está passando por um processo de mudanças, né? Tem um projeto que está tramitando no Senado, então pode ser que em algum tempo a gente tenha algumas alterações significativas em como ela funciona, né? No sistema que é aplicado dentro dessa lei, mas hoje a Lei Rouanet é uma lei que viabiliza financiamento de projetos através da inscrição desse projeto num sistema online, que é chamado de Salic Web. Então, como é que funciona? Eu tenho meu projeto cultural, eu entro lá no site do Salic Web e cadastro todo o meu projeto de acordo com os padrões e parâmetros que estão no site, né? Então, a gente sabe que a gente escreve lá do nosso jeito, né, seguindo uma lógica, obviamente, de resumo, justificativa, metas, resultados, né, como a gente costuma escrever nossos projetos. Mas chegando lá no site do Salic Web, pode ser que tenha alguma informação que você não tenha colocado no seu projeto que você tenha que elaborar, né? Então, dentro de todas essas informações, incluindo o orçamento, você vai colocar lá dentro, no site do Salic Web, todas essas informações e vai enviar para análise do Ministério da Cultura. O que é a lei? Tem muita gente que acha que só de você mandar o projeto via Salic Web já chegou no Ministério da Cultura e você já está concorrendo a algum recurso. Não é nada disso. Na verdade, a Lei Rouanet lhe dá um selo de captação. O que é isso? A Lei Rouanet avalia o seu projeto, né? A comissão lá do Ministério da Cultura recebe os projetos via Salic Web e avaliam esses projetos e percebem se eles estão de acordo com a política pública voltada para a cultura do governo federal, se é realmente um projeto cultural, enfim. Não existe uma análise necessariamente de mérito, né? É mais uma análise de se o projeto é um projeto cultural ou se não é um projeto cultural dentro dos critérios lá estabelecidos pelo Ministério da Cultura. Então, se seu projeto é um projeto cultural, o Ministério da Cultura vai lhe dar um selo de captação. Então, seu projeto foi aprovado na Lei Rouanet. Você vai receber algum dinheiro? Não, você não vai receber dinheiro nenhum. Você vai receber um selo de captação e aí é que começa o seu trabalho, na verdade, que você vai ter que correr atrás de financiadores privados, empresas privadas, né, ou pessoas físicas que tenham interesse em financiar o seu projeto. Ou por identificação, ou por política empresarial, enfim, né? Mas por que essas pessoas teriam interesse em financiar o meu projeto? Só porque o Ministério da Cultura deu um selo dizendo que é um projeto cultural, que é legal? Só porque eu fui aprovado na Lei Rouanet? Não. Essas pessoas físicas e jurídicas, né, esses empresários e essas pessoas que você conhece do seu ciclo de amizades, enfim, têm interesse de financiar o seu projeto porque eles vão ter uma taxa de isenção de imposto de renda ao financiar o seu projeto.
né? Obviamente que eles não vão deixar de pagar imposto de renda na integridade. A taxa funciona da seguinte forma: pessoas jurídicas que aportam recurso em projetos culturais têm um limite de até 4% do imposto de renda devido para financiar esses projetos e poder descontar depois. Ou seja, eu financio um projeto no limite dos 4% do imposto de renda que eu estou devendo, eu empresária, né? E na hora de pagar o meu imposto de renda, eu vou descontar esses 4% que eu já encaminhei para algum projeto, que eu já fiz em doação para algum projeto. Enquanto pessoa física, a lógica é exatamente a mesma. A pessoa financia o seu projeto, te dá aquele recurso, aporta aquele recurso no seu projeto, e uma vez que ela vai pagar o imposto de renda dela, ela vai deduzir do imposto de renda aquele valor que já foi aportado no seu projeto. O que varia de pessoa física para a pessoa jurídica é apenas o percentual que ele pode ser deduzido na hora de pagar o imposto de renda. Então, pessoa jurídica pode deduzir até 4%, né, do imposto de renda devido, como eu falei. E pessoa física pode deduzir até 6% do imposto de renda devido. Uma coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente vai apresentar os projetos para o Ministério, quando a gente vai inscrever nossos projetos no Salic Web para pleitear, né, o selo da Lei Rouanet, é que existe um prazo para que isso seja feito ao longo do ano. Então, a gente tem de 1º de fevereiro até 30 de novembro de cada ano para inscrever os nossos projetos no sistema do Ministério, que é o Salic Web. Se você é pessoa física, existe um limite de projetos que você pode ter vigente no sistema do Ministério, que são 2. Né? O que é essa vigência? A vigência do projeto compreende do momento que você apresenta esse projeto e que esse projeto recebe o selo de captação do Ministério, né, via Lei Rouanet, até o momento que você presta conta do seu projeto e essa prestação de contas foi arquivada. Né? Ou seja, foi aprovado, está tudo ok com a sua prestação de contas e eles arquivaram o seu processo. Aí você pode apresentar um novo projeto. Não pense que se você já prestou conta, você se livrou dele, né? Porque a análise às vezes é um pouco demorada, o projeto às vezes fica 30 dias, às vezes um pouquinho mais, tramitando, né, lá dentro do Ministério, até que sua prestação de contas seja aprovada e aí sim ele vai para o arquivamento. Então, é importante a gente esperar esse arquivamento para apresentar uma nova proposta. Então, pessoa física pode ter até 2 projetos vigentes no Salic Web. Agora, se você é pessoa jurídica, esse teto sobe um pouquinho mais. Então, para a pessoa jurídica, para a empresa, para produtoras que apresentarem projetos para a Lei Rouanet via Salic Web, você tem um limite de até 5 projetos vigentes no sistema. Ou seja, do momento que você apresentou e recebeu o selo de captação até o momento que esse projeto foi arquivado. Né? É uma lógica que funciona pensando um pouco no poder mesmo aquisitivo de uma pessoa física e de uma pessoa jurídica, sabendo que uma pessoa jurídica também tem uma estrutura organizacional mais complexa e que tem uma capacidade de gerenciar um número maior de projetos do que supostamente teria uma pessoa física. Né? Então funciona mais ou menos nesse sistema. Outra coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente tem um projeto aprovado na Lei Rouanet e quando a gente parte para o processo de captação junto às empresas, é que a gente não pode ir para qualquer empresa, né? As leis de incentivos fiscais, como o próprio nome já diz, servem para isentar, né, a pessoa física ou a pessoa jurídica de pagar algum imposto, né, algum percentual desse imposto. Então, se meu projeto está aprovado na Lei Rouanet, eu vou procurar a empresa que paga imposto de renda, porque esse é o interesse dela, ter isenção do imposto de renda ao financiar um projeto aprovado na Lei Rouanet, né? Quando a gente parte para outros projetos de outras leis de incentivos fiscais, estaduais, municipais, esses impostos vão variando. Então, muita gente fala, mas eu já mandei tanto projeto para a Lei Rouanet, meu projeto é sempre aprovado, mas eu nunca consigo captar. Aí você vai ver quais foram as empresas que essas pessoas e que esses produtores foram acessar para tentar financiar seus projetos. Né? Muitos tentaram acessar empresas que pagam imposto de renda pequeno ou que, enfim, com montante não é relevante para deduzir, para poder depois ser beneficiado pela Lei Rouanet. Então é muito importante que a gente procure a empresa certa, aquela empresa que está realmente pagando um imposto de renda num montante significativo e que vai valer a pena para ela receber essa isenção, essa dedução do seu imposto. Né? Caso contrário, a gente não tem a vantagem esperada, nem o produtor, nem o financiador que está aportando recurso no projeto. Bom, já nas leis de incentivo estaduais, aí o imposto é outro. Né? Como eu falei para vocês, imposto de renda, Lei Rouanet.
Trazendo aqui para o nosso universo Bahia, né? Qual é a lei que a gente tem de incentivo fiscal no estado da Bahia? Essa lei no estado da Bahia chama-se Faz Cultura. O imposto que pode ser deduzido através do aporte de recursos via Faz Cultura é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte e de Comunicação. Então, eu vou procurar o empresário, a empresa, que pague ICMS. Eu já não quero mais empresário que tenha um montante significativo de pagamento de imposto de renda. Como o meu projeto está aprovado no Faz Cultura, que é a lei de incentivo estadual, eu vou atrás desse empresário, desta empresa, desta pessoa jurídica que paga um montante significativo de ICMS, porque é esse empresário que vai ter interesse em financiar o meu projeto, porque este empresário que vai ter a possibilidade de deduzir o valor aportado no projeto do imposto devido. Como é que funciona esses percentuais dentro da lei de incentivo fiscal do estado, que é o Faz Cultura? Então, o empresário, ele tem a possibilidade de deduzir do seu ICMS devido de 5 a 10% do valor total. Então, mínimo de 5, máximo de 10% do valor total do ICMS devido. Outro detalhe importante que a gente precisa entender no Faz Cultura é: diferente da Lei Rouanet, o Faz Cultura, uma vez que você apresenta o projeto para a Secretaria de Cultura e que a Secretaria de Cultura vai fazer uma análise do seu projeto e determinar se o seu projeto vai ter o selo de captação do Faz Cultura ou não, a gente precisa entender que a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, ela faz sim uma análise de mérito do seu projeto, ao contrário da Lei Rouanet, que basta ser um projeto cultural, está formatado dentro das normas, você encaminha pelo Salic Web, recebe seu selo e está tudo certo. No Faz Cultura não é desse jeito. No Faz Cultura você encaminha o projeto para a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Cultura tem uma comissão de especialistas que vai avaliar o seu projeto e que vai dizer se o seu projeto vai receber ou não aquele selo. E esta avaliação é uma avaliação também de mérito. Então, eles avaliam se o seu projeto é um projeto coerente, se está de acordo com as políticas públicas de cultura para o Estado, né? Se é um projeto relevante para a população, se tem interesse naquele projeto. Enfim, eles fazem toda uma análise conceitual do seu projeto. Eles não analisam apenas se o seu projeto está bem escrito, se o orçamento está em conformidade e se você apresentou no formulário específico. Então, não é só isso que conta quando você apresenta um projeto no Faz Cultura. Então, a gente precisa saber que, uma vez apresentando um projeto numa lei estadual aqui na Bahia, que é o Faz Cultura, vai haver uma comissão que vai avaliar o seu projeto. Quando a gente apresenta esse projeto para a Secretaria de Cultura do Estado, na lei estadual da Bahia, que é o Faz Cultura, a gente também tem um outro critério. Você pode inscrever seu projeto no Faz Cultura e passar por uma análise prévia. Se você não tem a carta de intenção do financiador, seu projeto fica aguardando o prazo de até 1 ano para a apresentação desta carta. A partir do momento que se apresenta esta carta de intenção, o projeto volta a tramitar e vai para as etapas de análise técnica e análise de mérito. Ao finalizar todas essas etapas e ter o seu projeto aprovado, você está apto para receber o recurso do financiador. Outra coisa que a gente precisa saber é que o patrocinador só terá isenção de até 80% do valor total do projeto. Os outros 20% são recursos próprios do financiador. Por exemplo, se o financiador aportou 100 mil no projeto, ele poderá abater do ICMS devido até 80% deste valor, ou seja, 80 mil. Os outros 20 mil são recursos próprios do financiador. Outra coisa que a gente precisa saber, que é importante, é que quando você encontra um patrocinador que tem interesse de colocar o nome dele, o nome da empresa no seu projeto. Por exemplo, você foi procurar lá Zé Empreendimentos. Zé Empreendimentos vai financiar o seu projeto. Só que Zé Empreendimentos quer colocar o nome do seu projeto de Zé Festival de Música da Cidade. Ou seja, ele está colocando o nome da empresa dele no seu projeto. Então, aí, a isenção fiscal é diferenciada. Então, quando aparece o nome do patrocinador no seu projeto, essa isenção cai para 40%, né? E o patrocinador, o financiador, tem que aportar 60% do recurso do projeto do próprio bolso, né? Então, a isenção dele, se ele coloca o nome dele associado ao nome do seu projeto, é menor do que a isenção que ele teria se o nome dele, enquanto empresa privada, não estivesse associado ao nome do seu projeto. Algumas cidades dispõem ainda de leis municipais de incentivo à cultura.
Em Salvador, por exemplo, a gente tem bem recentemente uma lei que foi aprovada que chama Viva a Cultura, que é uma lei que permite isenção fiscal de 2 impostos, ISS e, mais recentemente, nessa lei municipal de Salvador, foi aprovada a isenção do IPTU. Então, as empresas, as pessoas físicas que tiverem interesse em financiar projetos que estão aprovados nessa lei municipal, né, no caso aqui de Salvador, poderão ter isenção fiscal desses 2 impostos, ISS e IPTU, dentro do limite máximo de 10% do imposto devido. Não pode ser mais do que isso. Bom, agora a gente vai falar da menina dos olhos, né, do produtor cultural atualmente, que é um mecanismo de financiamento cultural que tem agradado a muitos produtores, a muitas pessoas físicas que captam para os seus projetos e que teve um crescimento gigantesco, né, nas últimas décadas no Brasil, que são os editais. A gente trabalha com editais públicos e editais privados e a gente tem alguns editais também de fundações internacionais, né, que a gente vai falar. Então, como é que funcionam esses editais? A lógica dos editais, público, privado, fundação internacional, é basicamente a mesma. Então, esses editais, no geral, são divididos por temáticas, de atuação na área artística, na área cultural. Então, a gente vai ter editais que são voltados para artes performáticas, a gente vai ter editais que são voltados para patrimônio, a gente tem editais que é voltado para cinema, para questões de gênero, enfim, tem uma linha infinita de possibilidades e, normalmente, essas possibilidades vão ao encontro, do que interessa aquele financiador, ou aquela empresa privada, ou aquele financiador público, aquele governo do estado, tem editais municipais também, ou aquela fundação internacional que a gente está apresentando no nosso projeto, pleiteando esse recurso. Então, os editais funcionam da seguinte forma: a gente tem normalmente um formulário que a gente vai preencher com as informações todas que são importantes para a avaliação daquele projeto, que é normalmente uma estrutura básica de um projeto que a gente escreve com resumo, justificativa, metas, resultados, plano de comunicação, plano de acessibilidade, enfim, informações que a gente, no geral, inclui no nosso projeto e que estão lá inclusas também nesse formulário que vai passar pela análise de uma banca de seleção. Aí você escreve seu projeto bonitinho, adequa ao formulário do edital que você quer participar. Os editais são abertos com prazos específicos, então tanto as instituições públicas como as privadas, como as instituições internacionais, no geral, têm um prazo, que você tem que apresentar o seu projeto. Então, eu abri o meu edital, suponhamos, em junho do ano X e vou deixar ele aberto até agosto desse mesmo ano. Então, eu tenho 60 dias para inscrever o meu projeto naquele formato, naquele formulário e enviar para o meu possível financiador. Hoje, os editais, eles são, eu acho que o meio de captação de recursos mais acessado, porque democratizou muito a forma como é aplicado esse recurso cultural. Antes a gente tinha que ir diretamente na empresa, ou a gente precisava aprovar um projeto na lei para ter um acesso a um recurso público. Os editais realmente possibilitaram que esse recurso fosse distribuído de uma forma mais democrática e igualitária. Então, por isso eu imagino que seja tão interessante para os produtores e para as pessoas que estão submetendo seus projetos, porque realmente é uma análise mais democrática, de todo o processo de apresentação de projetos culturais. Outra coisa super importante de falar desses editais é que os editais são chamadas públicas. Então, eles têm que ser publicados em veículos e espaços que acessem o maior número de pessoas possíveis, Então, a gente trabalha com transparência quando a gente fala de edital. Tem que estar tudo muito claro, muito especificado e muito determinado. Quando a gente pega aquele documentozinho lá em PDF dentro do site de uma secretaria pública de Estado, por exemplo, ou dentro daquela fundação internacional, ou dentro daquela empresa privada, a gente vai acessar aquele documento lá em PDF e é muito importante que a gente leia criteriosamente esse documento. Não olhar só qual é o valor máximo do edital e qual é a linha de financiamento, é para teatro, o valor máximo de 100 mil já está dentro do meu projeto, já posso mandar. Não é bem assim.
né? Tem alguns meandros nesses documentos de editais, né, que a gente precisa estar familiarizado para poder encaminhar os nossos projetos de uma forma mais adequada. Até para que a gente não perca o nosso trabalho, a gente não perca a nossa energia produzindo um projeto, escrevendo um projeto, formatando esse projeto para as necessidades desse possível edital, né, desse financiador, para que não seja, né, aprovado porque não cabe naquele edital, porque está fora da linha de financiamento, ou porque a gente cometeu um pequeno erro de prazo de execução do projeto. Então, quando a gente vai submeter um projeto a um edital, uma coisa super importante é que a gente leia esse edital na íntegra antes de mandar esse projeto. Isso é super importante. Essas parcerias via edital, né, empresa pública, empresa privada e o produtor, a pessoa física que está pleiteando aquele recurso, se dá basicamente através da assinatura de TACs, né, que são formatos de contratos que permitem estabelecer essa parceria entre quem está executando o projeto, quem lá na ponta vai executar o projeto e quem tem interesse de financiar esse projeto. Então, normalmente, esses TACs são assinados entre as duas partes, né? E esses TACs também, assim como o documento do edital, os TACs trazem várias informações que são relevantes para a execução do projeto. Então, este é outro documento que a gente precisa assinar, uma vez que nosso projeto seja aprovado no edital que a gente pleiteou, e precisa ler cuidadosamente para que a gente saiba todas as nossas atribuições, né? Uma vez que a gente está executando um projeto com um recurso que veio de uma fonte pública, de uma fonte privada, e a gente tem deveres, né, para com essa fonte. Então, é importantíssimo que a gente entenda quais são os nossos deveres, quais são as nossas obrigações e quais são também os deveres e obrigações da parte financiadora. É super importante que a gente esteja muito bem informado nesse quesito de contratos para não ficar devendo nada ao nosso financiador, né, e também não prometer o que a gente não pode cumprir. Uma vez que nosso projeto foi aprovado no edital, que nós assinamos o TAC, nós vamos começar a execução desse projeto. A maioria das instituições que financiam através de editais tem um hábito que eu pessoalmente considero um hábito muito interessante, porque um edital configura uma parceria na execução desse projeto, não é só uma instituição que está dando um recurso financeiro para executar esse projeto, é uma instituição que tem interesse que esse projeto seja executado por alguma razão, né, porque está dentro da política cultural dessa instituição, enfim, né? Então, uma coisa que se faz normalmente, quando você apresenta um projeto no edital, é um acompanhamento e uma avaliação sistemática desse projeto por parte do financiador, né, por parte daquela instituição que está aportando recurso no seu projeto. Então, é muito comum que nós tenhamos que produzir relatórios sistematicamente sobre os nossos projetos. Eventualmente, é possível que nos cobrem uma prestação de contas parcial, né, intermediária, antes que o projeto finalize completamente. É possível que você tenha que mandar uma prestação de contas intermediária para comprovar que os recursos estão sendo utilizados realmente da forma como eles se propuseram, né, a ser utilizados. Então, esse acompanhamento, essa avaliação é um mecanismo também que faz parte dessa ferramenta de acesso a recursos que é o edital. É um mecanismo que eu considero muito importante, porque é um mecanismo que permite uma aproximação entre o financiador e entre o executor do projeto, aquela pessoa que está ali na ponta, aquela instituição que está ali na ponta, né, executando as ações do projeto e transformando aquele recurso em ações práticas para a população, para as pessoas que vão acessar aquele produto cultural. Aqui no estado da Bahia, nós temos o Fundo de Cultura. O Fundo de Cultura é um mecanismo de fomento a projetos e atividades culturais realizadas por pessoas físicas e jurídicas. Esse recurso desse Fundo de Cultura é utilizado nos editais para pagar os projetos que são aprovados nos editais lançados pela Secretaria de Cultura do Estado. São 4 linhas de apoio que recebem recursos do Fundo de Cultura. Essas linhas de apoio são editais setoriais, mobilidade artística e cultural, eventos calendarizados e ações continuadas para instituições culturais. A gente pode citar algumas fundações, algumas instituições privadas e algumas autarquias, né, público-privada, que têm editais que são interessantes para a área cultural. A gente tem, por exemplo, a Petrobras, que tem um edital que é muito interessante para a área cultural, a gente tem o Itaú Cultural, a gente tem a Caixa Econômica, tem o edital do Banco do Brasil, que é um edital também super interessante para a área cultural, tem o edital dos Correios, enfim, a gente tem uma infinidade de possibilidades para onde a gente pode mandar nossos projetos, né, para esses editais, sendo fundações
internacionais, instituições públicas, instituições privadas, né? Dentro das fundações internacionais, a gente tem alguns também que são bem relevantes, como o Unesco, né? Que sempre lança alguns editais com linhas de atuação específica, como cidadania, desenvolvimento comunitário, cultura especificamente. Então, são editais que vale a pena a gente pesquisar, vale a pena a gente saber o período que eles estão abertos para a gente encaminhar esses projetos, né? Algumas fundações internacionais e alguns editais internacionais pedem que a gente mande esse projeto em outro idioma, né? Eventualmente em inglês, eventualmente em francês, né? Para concorrer a esses recursos, porque normalmente essas bancas de avaliação dessas fundações e dessas instituições internacionais são formadas por pessoas que falam idiomas diferentes, normalmente o português não está incluso, né, infelizmente, então a gente precisa apresentar em algum outro idioma, mas tem muitos que você pode mandar em português, os editais da Unesco, por exemplo, a grande maioria você pode mandar também em português, não só em inglês, né? E é mais um mecanismo que a gente tem para financiar os nossos projetos. São valores, no geral, um pouco maiores também do que os editais que a gente tem aqui no Brasil, né? Comparativamente, os valores internacionais somam um montante um pouco maior e são editais também um pouco mais elaborados, né, que você tem que estar muito dentro da linha específica deles para conseguir o financiamento do seu projeto, que tem que ter uma abrangência muito grande de território nacional, via de regra, né, mas são editais que também vale a pena concorrer. Tem um site bem legal que eu acho que vocês podem fazer pesquisa dos editais que estão abertos, porque eles sistematizam sempre todos os editais que estão abertos de instituição pública, privada, fundação internacional, que é o site do GIF, que é www.gif.org.br. Esse site você clica lá e vai lá na aba de editais, notícias editais, e lá aparecem todos os editais que estão abertos e qual é o mecanismo para pleitear aquele recurso daquela fundação, daquela instituição especificamente. Então, outra forma que a gente tem de viabilizar nossos projetos culturais é através de prestação de serviços ou oferecendo algum produto para o nosso público, né? Se você é artista, por exemplo, e você tem um projeto cultural que você quer viabilizar, é importante que você tenha em mente que você tem um produto aí que você pode oferecer para o seu público, né? Você tem a sua arte. Então, se você é músico, você pode fazer um show e cobrar ingresso para que essas pessoas assistam esse show, e você pode utilizar parte da renda dessa bilheteria ou integralmente, enfim, a depender do que você quer alcançar, para usar no seu projeto cultural, né? Para financiar o seu projeto cultural. Então a gente precisa um pouco tirar da cabeça essa ideia de que as nossas ações artísticas têm que ser sempre suportadas ou financiadas por algum órgão externo, né? Alguma instituição, enfim, algum patrocinador, alguma empresa. Tem algumas ações que nós mesmos podemos gerar recursos a partir dessas ações, né? E um exemplo prático disso é justamente se a gente quiser fazer um show, ou se a gente quiser fazer uma mostra de filme e quiser cobrar ingresso para que as pessoas acessem esse produto cinematográfico e depois reverter esse recurso para um projeto nosso, né? Ou para outros projetos que estejamos envolvidos. Então isso é super importante de a gente ter em mente, que o nosso produto cultural também tem valor e tem preço. Outra forma muito viável da gente financiar os nossos projetos culturais e as nossas ações culturais é prestação de serviço, ou seja, geração de recursos próprios. Se você tem possibilidade de fazer isso, se você tem uma empresa que tem algum serviço ou algum produto que você possa disponibilizar no mercado e a partir dos lucros que você obtiver a partir da venda desse produto, da venda desse serviço, você poder reverter para o seu projeto cultural, é uma excelente possibilidade de financiamento. Vamos dar um exemplo prático aqui. Você tem, por exemplo, uma agência de comunicação, né, que você faz ações de comunicação, executa ações de comunicação, como assessoria de imprensa, cria websites, e para além disso, a sua empresa também desenvolve projetos culturais nessa área, de arte, comunicação. Então, uma possibilidade interessante é você vender o que você pode vender da sua empresa. O que você poderia vender de uma empresa de comunicação? Bom, eu posso prestar assessoria de imprensa para um projeto, uma empresa, enfim, para uma pessoa, né, para um site. Eu posso criar um site também. E a partir do recurso que eu obtiver
desse serviço e desse produto que eu estou vendendo, eu posso reverter uma parte desse lucro para os meus projetos culturais ou para os meus projetos socioculturais, ou posso investir o recurso inteiro, depende do que eu queira realizar. Uma coisa importante da gente ter em mente, quando a gente fala de prestação de serviço, é que a gente não vai criar um serviço nem um produto novo que não seja da nossa linha de atuação. A gente pode até criar um serviço e um produto novo, mas o importante é que seja dentro da linha de atuação da empresa que está propondo esse serviço. Né? Então, se eu tenho uma agência de comunicação, eu não vou começar a fazer sanduíche para vender na praça para, a partir desse recurso, reverter para o meu projeto. O interessante é que eu encontre uma forma de vender o que eu já faço, ou seja, vender o meu trabalho como agência de comunicação. E assim por diante. Se eu tenho um restaurante, né, e eu quero reverter recurso para algum projeto específico cultural, eu não vou criar camisetas, nem vou começar a fabricar roupa para poder reverter esse recurso para o meu projeto. Então, se o meu negócio é um restaurante, eu vou prestar serviço e eu vou vender produtos que tenham a ver com essa temática restaurante. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, porque pode haver uma perda de credibilidade do nosso produto e do nosso serviço se a gente começa a oferecer coisas, produtos e serviços que são muito fora da nossa linha de atuação. Né? Uma agência de comunicação que começa a fazer quentinha ou a vender sanduíche para viabilizar os seus projetos, que credibilidade na área de comunicação essa agência tem que ela não pode vender o próprio produto de comunicação que ela utiliza nos projetos dela para o público? Né? Eu posso me oferecer, por exemplo, para fazer um site, eu posso me oferecer para fazer uma assessoria de imprensa, né? Enfim, vários produtos que estão ligados nessa área especificamente da comunicação. Então, isso é super importante que a gente tenha em mente. Outra modalidade de financiamento de projetos e empreendimentos é o crédito bancário. Aqui na Bahia, podemos dar como exemplo a Agência de Desenvolvimento Desembahia. A gente vai navegar no site do Desembahia para pesquisar aqui algumas possibilidades de crédito. Aí, abrindo aqui as linhas de financiamento, você vai escolher se você quer um financiamento para a sua empresa, se você quer um financiamento para você ou para municípios. Vamos falar agora de uma das soluções mais criativas que surgiram nos últimos tempos aí para financiamento de projetos culturais, enfim, qualquer tipo de projeto, mas como a gente está tratando aqui especificamente de projetos culturais, vamos falar dos projetos culturais. A gente tem as plataformas de financiamento coletivos, que são plataformas online, né, onde você coloca o seu projeto, escreve o seu projeto lá, define uma meta de arrecadação, que é o seu orçamento. Você vai dizer lá quanto é que você quer arrecadar para executar o seu projeto. E o seu projeto fica lá vigente por alguns dias, né? Tem variações, pode ficar 30 dias, 60 dias, 90 dias. E, normalmente, esse projeto vai ser apoiado por pessoas físicas com pequenos montantes. O que não significa que, se você é uma pessoa jurídica e você quer apoiar um projeto que está numa plataforma de financiamento coletivo, você não possa. Você pode. Né? Normalmente, as pessoas jurídicas, os empresários, as empresas, eles aportam valores um pouco maiores. Né? Nessas metas que a gente coloca lá, que é o nosso orçamento, no geral, a gente divide esse valor total em cotas. E são essas cotas que vão permitir que o financiador, sendo pessoa física ou pessoa jurídica, escolha lá o valor que ele quer aportar. Né? É muito comum também e necessário que se coloquem benefícios para cada cota que se é financiado. Então, se eu vou aportar um valor de R$20, por exemplo, naquele projeto que está lá naquela plataforma, eu quero saber o que eu vou ganhar em troca aportando aqueles R$20. Né? Todo financiador quer sempre saber o que ele vai ganhar em troca quando ele investe recurso num projeto cultural ou em um projeto de qualquer natureza. Então, nas plataformas de financiamento coletivo não é diferente. Aquele financiador também quer saber o que ele vai ganhar em troca. Então, se eu estou pedindo um financiamento para a publicação de um livro, por exemplo, é interessante que eu coloque lá que quem aportar um valor X, Y ou Z vai receber aquele livro publicado na sua casa no momento que o livro for finalizado, enfim, for para impressão. Então, as cotas e os benefícios são itens importantes de se pensar quando a gente inclui o nosso projeto numa dessas plataformas de financiamento coletivo. Né?
O que a gente precisa saber do nosso projeto? Quais são as informações que a gente precisa dar para aquele público que está ali acessando a plataforma virtual e está procurando um projeto para financiar? É importante que as informações sejam bem sucintas, né, objetivas e bem claras, para a pessoa entender logo de cara o que você está querendo com o seu projeto. Outra coisa importante, outro elemento importante dessa captação via plataforma virtual de financiamento coletivo é um vídeo. A maioria das plataformas pede que você grave um vídeo falando do seu projeto, ou enfim, não precisa ser você falando necessariamente. Pode ser um vídeo que exemplifique o seu projeto da maneira que você achar mais interessante e mais acessível para o público que você quer atingir. Então, algumas informações pontuais, textuais, vão junto com esse vídeo, né? Junto com a informação referente ao orçamento, as cotas de patrocínio, né? Quais são as cotas que você tem ali, 20, 30, 40, 50, mil, R$2.000, até atingir a sua meta, e qual é o benefício que o patrocinador, pessoa física ou pessoa jurídica, vai ter aportando aquele montante de recurso no seu projeto. Outro detalhe importante que a gente tem que pensar e levar em consideração quando a gente está falando de plataforma de financiamento coletivo é que essas plataformas têm duas modalidades de financiamento, né? Quando você vai receber esse recurso, você tem uma modalidade que eles chamam de ou tudo ou nada, e você tem uma modalidade que eles chamam de flexível. Isso, na hora de você inscrever o projeto na plataforma, você já define se você vai querer o modelo ou tudo ou nada ou o modelo flexível. No modelo ou tudo ou nada, você só recebe o recurso se você atingir a meta que você colocou lá de arrecadação. Então, se eu coloquei lá que eu quero arrecadar R$20.000 para o meu projeto, mas na verdade eu só consegui arrecadar 15 e minha escolha for pelo modelo ou tudo ou nada, eu vou levar nada para casa. Porque ou tudo ou nada. Ou você arrecada os 20 ou você não leva nada para casa. Já no modelo flexível, tem uma diferença que é você leva para casa o que você arrecadar. Então, se eu quero arrecadar 20, mas conseguir só 15, eu vou levar meus 15 para casa. Ah, então não tem o menor sentido botar no modelo ou tudo ou nada, jamais faria uma coisa dessa. Por que uma pessoa faria um negócio desse? Porque as taxas de administração do site no modelo ou tudo ou nada são menores do que as taxas no modelo flexível. Então, se você coloca lá que você quer o modelo flexível, você vai deixar um montante um pouquinho maior para aquela plataforma virtual. Porque as plataformas virtuais cobram um percentual de agenciamento, por assim dizer, do seu projeto quando você inscreve um projeto na plataforma. Então, no modelo flexível, você paga um percentual um pouquinho maior desse agenciamento e no modelo ou tudo ou nada, você paga um percentual um pouquinho menor desse agenciamento. Uma das principais diferenças desse modelo de financiamento de plataformas virtuais, financiamento coletivo, é que no final você necessariamente não precisa prestar conta. É obviamente que você tem que apresentar o produto ou o serviço, enfim, o projeto que você vai realizar tem que ser realizado, uma vez que você arrecadou aquele recurso para isso e que várias pessoas aportaram recurso nisso, né? Então você tem ali seus financiadores que você deve por assim dizer, uma explicação, você deve, enfim, um retorno para eles de investimento. Então, o seu projeto tem que ser realizado. Não significa que você pode pegar esse dinheiro e sair por aí gastando como você quiser. Não vá para o Caribe, não vá para nenhum lugar. Então, pegue esse dinheiro e aporte no seu projeto. A diferença é que, no final, você tem uma prestação de contas mais flexível. O que significa que se ao longo do projeto você percebe que você precisa mudar algum recurso que você pensou em comprar, não vai precisar, preciso de outro, esses meandros e esse jogo de recurso entre um item e outro que o projeto necessita é muito mais simples e muito mais fácil de se fazer quando você tem um recurso que é captado via plataforma virtual. Aí você vai perguntar, mas quem vai ter interesse no meu projeto? As pessoas chegam lá, tem muitos projetos para ver, enfim. Quem entra em plataforma de financiamento coletivo, no geral, vai procurar realmente os projetos que lhe interessam pessoalmente, né? Eu, por exemplo, eu entro numa plataforma de financiamento coletivo e eu vou procurar projetos de dança, games, eventualmente publicações, que são projetos que me interessam. Então, assim, eu quero ter aquele livro, achei super legal a ideia do livro, então eu vou financiar para poder receber aquele livro na minha casa. Ou, vai ter um jogo de tabuleiro super legal, eu quero testar esse jogo, tô afim, curtir. Então, eu vou financiar aquele valor para ganhar o meu joguinho em casa e ficar ali testando, ver se é legal, ver se eu curti o negócio. Esse mecanismo favorece muito a participação das pessoas e favorece muito o interesse das pessoas. Porque, normalmente, as pessoas procuram projetos que têm a ver com o seu universo pessoal, com o seu interesse e recebem um bônus que cumpre o papel.
que deixa a pessoa satisfeita, que deixa o seu financiador satisfeito. Então, isso é muito importante da gente pensar. A gente tem vários sites de financiamentos coletivos hoje que funcionam no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, a gente tem 3 sites que são bem legais e que reúnem uma gama de projetos assim infinita. Vocês encontram lá projetos de todas as áreas que vocês pensarem, de fotografia, de meio ambiente, projetos de artes cênicas, projetos de cinema, publicações, games, enfim, o que você se interessar. Via de regra, vai ter lá um bloquinho separado com projetos destinados àquela atividade específica, né? Então, a gente pode citar alguns sites que são particularmente interessantes para incluir projetos, né? Plataformas virtuais que são interessantes. Aqui no Brasil, a gente tem 3 que são bem utilizados, são bem legais, tem projetos bem bons, que é o Catarse, o Quicante e o Partiu. Esses 3 sites, eles praticam taxas de agenciamento diferenciadas, né? E tem perfis de projetos um pouco diferenciados também. Alguns deles fazem uma curadoria dos projetos que vão entrar no site, outros fazem um processo que eu considero bem interessante, que é um processo de consultoria. Então, se você quer inscrever o seu projeto no site do Catarse, por exemplo, ou no site do Quicante, você pode mandar o seu projeto para ele antes, pode mandar o seu vídeo para ele antes, pode mandar para ele antes o valor que você está pensando em arrecadar e pode pedir uma opinião das pessoas que administram o site, daquelas pessoas que estão acostumadas a receber muitos projetos e avaliar esses projetos e ver qual é a capacidade de financiamento daquele projeto. Então, eventualmente, você pode receber um toque do tipo, olha, sua meta de arrecadação está muito alta, pode ser que nesse tempo, 90 dias, você não consiga essa arrecadação, ou a pessoa pode lhe dar um toque sobre o seu vídeo, dizer, olha, eu acho que você podia apresentar mais imagens, mais fotos do seu projeto, ser menos você falando, ser uma coisa mais interativa. Então, esse processo de consultoria que essas plataformas fazem, no sentido de adequar o seu projeto para aquele público, para aquele consumidor que eles têm, para aquele possível financiador, é bem legal, porque eles sabem quem é o público deles. Eles sabem quais são as pessoas que estão interessadas em financiar projetos, quem é que entra na plataforma buscando o projeto. Então, eles falam a linguagem desse financiador. Então, são dicas preciosas que eu acho que a gente não pode perder.